Você come pouco, você se move, você tenta. E mesmo assim, o peso não sai. Isso não é falta de força de vontade, é algo que ninguém te contou. Existe uma coisa que acontece dentro do seu corpo todos os dias. Silenciosa, invisível. E ela pode estar destruindo qualquer esforço que você faz para emagrecer. Não é o glúten, não é a gordura, não é a sua genética. É algo muito mais simples e muito mais ignorado. A maioria das pessoas passa anos tentando emagrecer sem saber que carrega esse peso escondido. E o pior, quanto mais você tenta do jeito errado, mais ele aumenta. Se você já olhou para o espelho frustrada, se já chorou depois de subir na balança, se já pensou, por que comigo não funciona? Fica aqui, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar tudo. Vamos falar de algo que a indústria do emagrecimento prefere que você não entenda. Porque se você entender, você para de comprar dieta atrás de dieta. Você para de se sentir culpada. E você começa a enxergar o seu corpo de um jeito completamente diferente. O problema não é o quanto você come. O problema pode ser o que o seu corpo faz com o que você come. Deixa eu te explicar. Quando você vive estressada, e quem hoje não vive? Seu corpo entra em modo de sobrevivência. Ele libera um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio tem uma função muito antiga, que vem dos nossos ancestrais: guardar energia para uma emergência. Só que o seu corpo não sabe a diferença entre um perigo real e o estresse do trabalho, das contas, dos filhos, da rotina. Para ele, tudo é ameaça. E aí ele faz o que sempre fez para sobreviver. Segura a gordura, principalmente na barriga. Não porque você comeu demais, mas porque ele está tentando te proteger. Cruel, né? Mas espera, tem mais. Quando o cortisol está alto, ele também faz outra coisa. Ele aumenta o apetite. Especialmente por doce, por carboidrato, por comida gordurosa. Sabe aquele momento em que você está exausta e só quer comer um chocolate? Não é fraqueza, é química. É o seu corpo pedindo energia rápida porque ele acredita que você está em perigo. E aí começa o ciclo que tantas mulheres conhecem bem. Estresse para vontade de comer, para culpa, para mais estresse, para mais vontade de comer. Uma roda que nunca para. Mas o cortisol não age sozinho. Existe outro vilão nessa história. Um que a maioria das pessoas nunca associa ao peso: o sono. Ou melhor, a falta dele. Sabe o que acontece quando você dorme mal por apenas uma semana? Seu corpo reduz a produção de um hormônio chamado leptina. A leptina é o hormônio que avisa o seu cérebro: pode parar, já comeu o suficiente. Sem leptina funcionando direito, você come e não sente que está satisfeita. Continua comendo e ainda assim sente fome. Ao mesmo tempo, o corpo aumenta a grelina. A grelina é o hormônio da fome. Ou seja, dormir mal igual a menos saciedade, mais fome. E tudo isso sem você ter feito nada de errado na dieta. Quantas noites você dormiu mal essa semana? 1, 2, todas? Agora imagina o que isso fez com o seu metabolismo. E tem um terceiro fator. Esse é o mais silencioso de todos: a inflamação. O seu corpo pode estar inflamado agora mesmo e você nem sabe. Inflamação não é necessariamente dor, não é necessariamente febre. Inflamação pode ser cansaço constante, aquela sensação de inchaço que não passa, dificuldade de concentração, intestino que não funciona direito. E ela também bloqueia o emagrecimento, porque quando o corpo está inflamado, ele prioriza o combate a essa inflamação. Ele usa toda a sua energia para isso. E o emagrecimento fica em segundo plano. Algumas das causas mais comuns de inflamação silenciosa: açúcar em excesso, alimentos ultraprocessados, pouco sono, estresse crônico. Olha que curioso, tudo se conecta. Agora vou te contar os erros que a maioria comete e que tornam tudo isso ainda pior. Erro número 1.
cortar calorias demais. Parece lógico, né? Comer menos para perder peso. Mas quando você corta calorias de forma drástica, seu corpo entra em modo de alerta. Ele interpreta isso como escassez e começa a segurar ainda mais gordura como reserva. Além disso, ele começa a usar músculo como energia. E menos músculo significa metabolismo mais lento. Resultado: você emagrece no começo, trava e engorda tudo de volta assim que come normal de novo. Esse é o efeito sanfona que tantas mulheres vivem. E não é culpa delas, é biologia. Erro número 2: fazer exercício demais, descansar de menos. Existe uma crença muito forte de que quanto mais você se exercita, mais emagrece. Mas quando o corpo já está estressado, já está inflamado, já está dormindo mal, adicionar treinos intensos demais é mais combustível para o cortisol. Mais cortisol, mais retenção de gordura, mais dificuldade. Não é que você não deva se exercitar, é que o tipo e a intensidade importam muito mais do que a quantidade. Erro número 3: ignorar o intestino. Isso parece não ter nada a ver com emagrecimento, mas tem tudo. O intestino é o segundo cérebro do seu corpo. Ele produz hormônios, regula o humor, interfere no metabolismo. Quando a flora intestinal está desequilibrada, a absorção de nutrientes cai, a inflamação sobe e o peso trava. Muitas mulheres tratam o intestino só quando tem problema visível, mas o desequilíbrio pode estar lá sem dar sinais claros por anos. Agora vem a parte que muda tudo. O que a ciência mais recente está mostrando é que emagrecer não é sobre força de vontade. É sobre criar as condições certas dentro do seu corpo para que ele queira soltar a gordura. Porque o seu corpo não é seu inimigo. Ele está fazendo exatamente o que foi programado para fazer. O problema é que o mundo moderno criou um ambiente que engana esse programa. Estresse constante, luzes artificiais que atrapalham o sono, alimentos criados em laboratório para viciar, rotinas que não deixam espaço para descanso. Você não está falhando. Você está sobrevivendo num sistema que foi construído contra você. E quando você entende isso, você para de se punir e começa a trabalhar com o seu corpo, não contra ele. Então, o que fazer? Não vou te dar uma lista de alimentos proibidos. Não vou te mandar cortar tudo que você gosta. Vou te falar de mudanças que parecem pequenas, mas que atacam exatamente os 3 vilões que conversamos: cortisol, sono e inflamação. Primeiro, o sono precisa ser prioridade, não luxo. Prioridade. Tente dormir e acordar no mesmo horário todos os dias. Desligue as telas pelo menos 30 minutos antes de dormir. Deixe o quarto escuro e fresco. Isso parece simples demais para funcionar? Experimente por 2 semanas. Veja o que acontece com a sua fome, com a sua energia, com a balança. O sono regula a leptina e a grelina. Sem isso, qualquer dieta tem muito mais dificuldade. Segundo, reduza o estresse de forma ativa. Não espere ter tempo. Crie tempo. 5 minutos de respiração profunda no começo do dia. Uma caminhada leve à tarde. Momentos de silêncio sem tela, sem barulho. O cortisol cai quando o toco do sistema nervoso descansa. E quando o cortisol cai, o corpo começa a liberar o que estava segurando. Terceiro, cuide da inflamação pela alimentação. Não precisa de dieta radical, mas precisa de atenção. Reduza o açúcar refinado. Troque ultraprocessados por comida de verdade, sempre que possível. Inclua alimentos anti-inflamatórios. Cúrcuma, gengibre, azeite, vegetais coloridos, frutas vermelhas. Não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. Quarto, cuide do intestino. Fibras, água. Probióticos naturais como iogurte sem açúcar, kefir. O intestino equilibrado melhora o humor, reduz a inflamação e regula o metabolismo. Muitas mulheres relatam que quando cuidam do intestino, o emagrecimento destrava quase que automaticamente. Quinto, mova o corpo sem se punir. Caminhadas são poderosas.
Musculação leve preserva músculo e acelera o metabolismo. Yoga e pilates reduzem cortisol. O melhor exercício é aquele que você consegue manter, não o mais intenso, o mais consistente. Algo que tem ajudado muitas mulheres nesse processo de equilibrar o corpo por dentro são os suplementos voltados para o controle do cortisol e para a saúde intestinal. Combinações que incluem magnésio, ashwagandha e probióticos específicos têm ganhado muito espaço justamente porque atuam nesses mecanismos que conversamos. Não são milagres, mas quando usados junto com as mudanças de estilo de vida, podem ajudar o corpo a encontrar esse equilíbrio mais rápido. Se você tiver curiosidade, vale pesquisar sobre suplementação para cortisol e microbiota, sempre com orientação, claro. Mas é um caminho que muitas mulheres têm encontrado bons resultados. Então, da próxima vez que você olhar para o espelho e sentir frustração, lembra do que aprendeu hoje. O seu corpo não está traindo você. Ele está respondendo ao ambiente em que vive. E você tem o poder de mudar esse ambiente. Aos poucos, com consistência, com gentileza com você mesma. Porque o emagrecimento que dura não nasce da punição, nasce do entendimento. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma informação no momento certo muda tudo. Até o próximo!